medo, sem dúvida, é uma grande queixa, um grande motivo de as famílias, os pais procurarem psicoterapia para as crianças. A gente tem que lembrar que quando os pais procuram ajuda psicológica, tem alguma coisa ali no comportamento da criança, especialmente, que está incomodando, que está atrapalhando, que está gerando prejuízos. E é claro, a ligação entre o comportamento com as emoções e os pensamentos, tá aí para todo mundo ver. É uma coisa que não tem como a gente negar. Então, a criança que muitas vezes não quer se separar dos pais, a criança que fica preocupada, a criança que não quer dormir sozinha, que tem medo excessivo de cachorro, de fantasma, de monstro, tudo isso vai chegar na nossa clínica e a gente precisa então saber como agir. Não adianta a gente só intervir no comportamento ou só intervir na emoção. A gente precisa fazer um apanhado geral, identificando os pensamentos que estão ali por trás do medo, identificando as estratégias comportamentais e aí sim a gente vai atuar em tudo isso para a gente conseguir ter sucesso. Você já deve saber, o medo é uma emoção básica. Isso quer dizer que a gente já nasce com a capacidade de sentir essa emoção. E ele tem uma função básica, que é proteger a gente dos perigos. Porém, muitas vezes a gente vai ter medo de coisas reais, outras vezes a gente vai ter medo de coisas imaginárias. E quando o medo está em excesso, ele vai trazer muitos prejuízos. Vai trazer fobias, vai trazer ansiedade, dificuldade em viver novas experiências, como, por exemplo, dormir na casa de alguém, começar um esporte novo, até mesmo ir para terapia. Mas a ausência do medo também é algo que faz mal. Quando a criança não sente medo, ela vai tender a se colocar em risco, a querer subir em árvores altas, se debruçar em uma janela, atravessar a rua sem olhar. Crianças que são impulsivas geralmente também não têm muito medo. E não é nosso papel fazer medo nessas crianças, não. A gente sabe que, infelizmente, a gente tem muitas práticas parentais que vão fazer isso, né? Muitas pessoas que colocam medo na criança. Por exemplo, se você fizer isso, o policial vai te prender, o ladrão vai te roubar, você vai ganhar uma injeção. Isso daí é uma maneira de coagir a criança a obedecer, mas de uma maneira disfuncional, de uma maneira errada. As famílias, muitas vezes, por não serem instruídas, podem gerar medo na criança e aquela criança, então, desenvolver transtornos de ansiedade, ou então aquela criança começar a perceber que aquilo ali não vai acontecer e aprender a desafiar. De qualquer maneira, não é o jeito certo da gente trabalhar com a nossa criança, né? A gente não vai fazer medo à toa. Então, como que a gente faz para trabalhar? A gente primeiro vai ensinar essa criança a identificar o medo. Muitas vezes, as crianças não percebem que têm medos excessivos. Os adolescentes já conseguem identificar o que deixa eles mais assustados, do que eles têm pavor, que hora que o medo é muito grande. As crianças, às vezes, não conseguem nos relatar. Elas acham que é algo que incomoda e elas têm uma tendência a evitar até mesmo falar sobre aquilo. Por isso que a gente vai precisar ainda mais da parceria com as famílias para essa identificação. A gente vai fazer diários de emoções, a gente pode apresentar cartinhas de medo, a gente pode mostrar imagens, vídeos, todo o material que a gente tiver para buscar identificar qual é o medo, quais são os medos, como eles aparecem. E depois a gente vai medir, porque às vezes uma criança vai ter medo de cachorro e vai ter medo de fantasma. Qual é o medo que é maior? Esse medo está de acordo com a faixa etária do desenvolvimento? Pode ser que esteja também. A gente sabe que crianças pequenas vão ter medo de se separar dos pais, se não for um medo
que esteja atrapalhando a funcionalidade do dia a dia, esse é um medo muito comum. À medida que a criança vai crescendo, ela vai começando a ter outros medos de animais, de ladrão, de ir ao dentista, de injeção. Crianças mais velhas vão saindo desse medo concreto e passam para um medo abstrato, como, por exemplo, o medo da morte, o medo de alguém morrer. Então, a gente vai identificar também o que é medo real e o que é o medo imaginário. O que é o medo que é para nossa preservação e o que é o medo que está atrapalhando mais do que ajudando. Vamos ajudar a criança a entender isso. E a gente vai buscar uma explicação racional, porque o medo é uma emoção e ele vem direto aqui do sistema límbico. Quando a gente começa a falar mais sobre aquela emoção, buscar explicações, racionalizar, perceber se aquilo é mesmo passível de acontecer ou se a chance é muito pequena, a gente começa a ativar aqui nosso córtex pré-frontal e a gente é mais criativo na resolução de problemas, a gente consegue enxergar outras alternativas e a ter um controle maior sobre aquela emoção que é instintiva, que está ali pura e simplesmente para nos defender de um perigo que muitas vezes nem é real ou que até mesmo é exagerado. Olha só, então, uma criança que tem medo de monstro, a gente pode trabalhar dessa maneira. Ela vai representar o monstro e depois ela vai enfeitar, para ela ver que aquele monstro nem tem a cara tão feia assim. A gente pode fazer isso com crianças bem pequenininhas, com crianças que têm ali até os 10 anos, isso ainda vai funcionar muito bem. Então, ela desenha como que é a forma do medo dela e aí ela enfeita. Quando a gente vai trabalhar com adolescentes, até mesmo com adultos que muitas vezes sofrem de ansiedade social, né, que tem vergonha de falar na frente das pessoas, a gente pode fazer essa mesma representação imaginária. Se a pessoa tem vergonha de se apresentar diante de outras, a gente pode pedir para ela, imagine aí a sua plateia e agora imagine que essa sua plateia está toda de cueca de calcinha vermelha. E aí ela vai, então, levar aquilo de um jeito mais leve. Vou passar aqui agora para você ver esse videozinho do filme Harry Potter. Ele mostra direitinho como que a gente pode fazer isso. Intrigante, não é? Alguém aqui se arrisca a adivinhar o que tem aí dentro? É um bicho-papão. Muito bom, Sr. Thomas. E alguém pode dizer qual a aparência de um bicho-papão? Ninguém sabe. Quando foi que ela chegou? O bicho-papão é um transformista. Ele assume a forma daquilo que uma pessoa mais teme na vida. Isso faz com que sejam tão assustadores. Isso. Por sorte, há um feitiço bem simples para repelir um bicho-papão. Vamos praticá-lo agora. Sem as varinhas, por favor. Repitam. Ridículos. Ridículos. Muito bom. Um pouco mais alto e mais claro. Ouçam. Ridículos. Ridículos. Essa aula é que é ridícula. Muito bom, mas esta foi a parte fácil. Sabem, só o encantamento não é suficiente. O que realmente acaba com o bicho-papão é o riso. Precisam forçá-lo a assumir uma forma que achem realmente engraçada. Eu vou explicar. Neville, pode vir aqui, por favor? Venha, não se acanhe, venha. Venha. Olá. Neville, o que é que mais o assusta? Professor Snape. Mais alto. O professor Snape. O professor Snape. Assusta todo mundo. E eu acho que você mora com a sua avó. Moro, mas não quero que o bicho-papão se transforme nela. Não. Pode deixar. Pense nas roupas que ela usa. Só nas roupas, com clareza. Pense nelas. Ela usa uma bolsa vermelha. Não precisa falar. Desde que você veja, nós veremos. Quando eu abrir aquele guarda-roupa, eu quero que faça o seguinte. Com licença. Imagine o professor Snape com as roupas de sua avó. Pode fazer isso? Ótimo. Prepare a varinha. 1, 2, 3.
Excelente, Neville, excelente. Muito bem. Lá pra trás, Neville. Agora formem uma fila. Em fila. Eu quero que todos pensem na coisa da qual mais têm medo e a transformem em algo engraçado. Próximo. Rony. Concentre-se. Coragem. Prepare a varinha, Rony, prepare a varinha. Ridículos. Viram? Muito bom, muito bom. Maravilhoso, realmente muito bom, muito bom. Parvati, venha. Mostre o que está vendo. Mantenha o braço parado. Ridículo! Próximo! Pode vir, pode vir. Isso é maravilhoso. Muito divertido. Ridículos! Pronto, desculpem por isso. Chega por hoje. Podem pegar seus livros lá no fim da sala. A aula acabou. Obrigado. Desculpem, mas o que é bom dura pouco. Muito bom. Então, essa é uma sugestão que você pode utilizar aí também na psicoeducação, né? Como que o nosso bicho-papão toma forma daquilo que a gente tem mais medo e que evitar o bicho-papão não ajuda, né? Quando a gente vai enfrentar, quando a gente vai se deparar com aquilo que a gente tem medo, o que que acontece? Vocês viram lá pela cara do pessoal ali do Harry Potter. O medo aumenta, eles ficaram apavorados. Então, a ansiedade chegou num nível mais alto do que quando a gente evita. Porém, depois que eles fazem o feitiço do ridículos, aí aquele medo diminui e eles até acham graça. Então, isso também acontece com a gente. A gente não consegue fazer um feitiço, né? Mas a gente consegue sim sentir a emoção aumentar, então dá aquela insegurança, aquela sensação de que a gente não vai dar conta de lidar, mas aí de repente quando a gente consegue trocar aquela imagem catastrófica, aí o medo vai diminuindo e vai cada vez mais ficando pequeno, até ele ficar de um tamanho que não vai incomodar mais. Então essa é uma das dicas de como trabalhar aí com o medo. Mais uma dica é a gente fazer um paralelo medo versus coragem. Eu tenho medo de um tamanho, mas eu já fui corajoso nessa situação, naquela outra situação. Então, todo mundo tem medo, tristeza, raiva, mas todo mundo também tem coragem. E aí a gente vai buscar fortalecer essa coragem do enfrentamento. Pode ser feito através de um desenho do super-herói, pode ser feito através dessas imagens mentais, relembrando situações em que aquela pessoa já enfrentou algo que foi difícil e conseguiu superar. Pode ser feito através de desenhos também, de lembretes, inclusive de cartões de enfrentamento. Então, cartões de enfrentamento são os cartõezinhos que a gente vai escrever os nossos lembretes de um pensamento mais saudável. A gente pode colocar: o medo é um péssimo conselheiro. Então, quando você tiver com medo, cuidado do que a voz dele está te dizendo para fazer ou para não fazer. A minha coragem é mais forte que meu medo. Então, por mais que eu esteja inseguro, que eu esteja ansioso, eu consigo sim enfrentar, porque de fato eu sou uma pessoa corajosa. E outros cartões de enfrentamento que façam aí sentido para o seu paciente. Para cada medo, a gente pode colocar um objeto, um personagem,
algum lado dele que vai conseguir enfrentar aquele medo. A gente pode fazer uma coragem grandona que enfrenta vários medos ou vários aspectos da coragem. Isso aí vai depender de você, do seu paciente, de como você vai utilizar essa técnica super poderosa para combater o medo. E com a família, a gente precisa buscar quais são as estratégias parentais. O que essa família faz quando essa criança diz que está com medo? Ela deixa a criança sozinha? Ou ela faz medo na criança? Ela acolhe? Porque o que acontece ali que reforça aquele comportamento, sabe? Vamos pensar assim, uma criança que tem medo de dormir sozinha? Será que aquela família fala: ah, se você se comportar bem, você vai dormir comigo, quando você se comportar comigo? Ou já que você não comportou bem, você não vai merecer dormir comigo, você está de castigo? Porque tudo isso pode influenciar para aumentar ou diminuir esse medo, né? A família ameaça a criança se sente ameaçada, né? O quarto dela é esse lugar de castigo? A família sabe acolher ou ela fala que é bobeira sentir aquele medo? A gente já sabe que toda emoção merece ser validada, mesmo que medo, que aparentemente é bobo, que aparentemente não está de acordo ali com aquela idade. A gente precisa acolher e compreender, já que todos nós sentimos medo, é papel da família dizer: entendo que você está com medo, mas vamos então usar essas outras estratégias. A gente pode sim mudar o ambiente, mas a gente não vai considerar que essa intervenção é suficiente. Como assim? Vamos supor que a criança tem medo de dormir sozinha, porque quando ela olha para o guarda-roupa, ela visualiza ali um monstro, um fantasma. A gente pode mudar o guarda-roupa de lugar, a gente pode fazer essas mudanças ambientais para favorecer, mas essas mudanças não vão ser suficientes, porque daqui a pouco a criança vai começar a sentir medo de outra coisa. Mudar o ambiente não trata o medo, não trata a ansiedade. Mudar o ambiente dá o primeiro passo para a criança começar a enxergar de outra maneira. Mas não vai ser só isso que tem que ser feito. E a gente vai, então, sempre buscar uma exposição gradual. Quando aquela criança tem, por exemplo, esse tipo de medo de dormir sozinha ou de ir para a escola, de conhecer novos amigos, de fazer uma apresentação. Como que a gente faz isso? Olha só, coloquei aqui um exemplo. A criança que tem medo de fantasma. Então, a gente primeiro pode fazer lá o truque do ridículos, né? Ela desenha o fantasma, ela enfeita o fantasma. A gente pode também racionalizar, né, que o fantasma não existe, se ela já viu fantasma. A gente pode mudar o ambiente na medida em que os pais não vão ficar assustando aquela criança, não vai ter esse tipo de brincadeira de fantasma, não vão ficar assistindo filme de terror. Essa é a mudança no ambiente. Mas depois a gente vai fazer uma exposição gradativa. E como? A gente vai ter que fazer junto com a família. A gente pode fazer isso através de brincadeiras. Olha só, por exemplo, a gente pode sugerir que eles brinquem de pique-esconde em casa. Ou brincar de esconder, sei lá, vão esconder um objeto e todo mundo da casa tem que achar, como se fosse uma competição. Mas vai ser assim, vai brincar de luzes apagadas, em dupla, para aquela criança não ficar sozinha, e usando lanternas. Então faz de conta que vai ficar a criança e a mãe buscando um objeto que o irmão escondeu, ou que o pai escondeu, que a tia escondeu. Ou então, dois primos brincando numa dupla, o irmão e a criança brincando na outra dupla para encontrar o objeto que a mãe escondeu. Luzes apagadas, podendo usar a lanterna, e em dupla, tá bem seguro. Depois, no dia seguinte ou mais tarde, né, depois que brincou algumas vezes assim, a gente começa então a dificultar um pouquinho a brincadeira. Continua com as luzes apagadas e em dupla, sem lanterna agora, não pode ter luz. De vez em quando a mãe vai lá e dá uma piscadinha na luz. Depois vai brincar sozinho
procurar o brinquedo, mas usando a lanterna. Então, ela tirou o apoio ali da dupla, mas ganhou o apoio da lanterna. E depois, por fim, brincar de esconder com as luzes todas apagadas e ele sozinho. Isso daí vai ser uma exposição gradual, ela pode demorar dias para ser feita. E não necessariamente ao final desses 5 passos, desses 4 passos, a criança vai estar totalmente pronta. Pode ser que a gente precise voltar um passo, né, inserir mais alguma coisa intermediária aí para favorecer. Fato é que ao final desse processo, se o medo não tiver acabado totalmente, ele vai diminuir. A criança vai ver que ela conseguiu enfrentar. Só esse enfrentamento já melhora o senso de autoeficácia e já traz muitos benefícios. Já é uma nova estratégia, já que diante do medo, a nossa tendência é usar a estratégia de fuga, esquiva, evitação, porque a gente não quer entrar em contato com essa emoção. Então é assim, dessa maneira simples, que a gente pode ajudar os nossos pacientes a enfrentarem o seu medo. E se você quer saber mais sobre outras técnicas, estratégias, o passo a passo para o atendimento a crianças, adolescentes e seus familiares, eu te convido a fazer parte do meu curso de terapia cognitivo-comportamental para crianças e adolescentes. Eu vou deixar o link para você fazer sua inscrição aqui nos comentários desse vídeo, aqui embaixo. Qualquer dúvida que você tiver, me mande. Se você tiver gostado do vídeo, dá um like, comenta e eu espero te ver em breve. Vou gostar muito de ter o seu feedback. Até mais!